Sejam todos bem-vindos ao webinar Excelência na Gestão com apoio da Tecnologia da Informação. Gostaríamos de agradecer à empresa Neogrid, cliente Soft Expert, por dividir conosco as melhores práticas e os resultados já conquistados com o modelo de gestão integrado. Sou Renata Camargo, responsável pela gestão da comunicação da Soft Expert, e estou aqui com Edson Castro Marcelino, gerente de governança corporativa da Neogrid. Olá, Edson. Olá, Renata. Sejam todos bem-vindos ao webinar Excelência na Gestão com apoio da Tecnologia da Informação. O propósito desse webinar é compartilhar algumas práticas de gestão de processo, assim como, ainda que de forma modesta, contribuir para o pensamento e para a discussão do tema BPM nas organizações. Antes de nós entrarmos no case propriamente dito, vamos conhecer um pouquinho a empresa Neogrid. Nós somos uma multinacional brasileira, presente em 5 continentes, provendo soluções para a sincronização da cadeia de suprimentos. A nossa história começa em 1999 e ao longo desses 14 anos de vida, a Neogrid mostrou um crescimento orgânico extremamente consistente, apoiado por várias aquisições, como vocês podem ver aqui nesse slide. E tudo isso resultou num reconhecimento a nível nacional como o principal player nesse segmento que ela atua, que é o de supply chain. E somos reconhecidos também a nível internacional como um dos principais players no mercado mundial de supply chain. Hoje a Neogrid está, além do Brasil, obviamente, espalhada aí nos Estados Unidos, Europa, Japão. São mais de 600 profissionais trabalhando em 15 idiomas, atuando em mais de 30 países. Portanto, uma presença global. São aproximadamente 300 mil empresas na rede, trabalhando direto ou indiretamente com os produtos e as soluções Neogrid. De acordo com a revista Exame de 2012, das 1.000 maiores empresas, 324 são clientes Neogrid, ou seja, 32% dessas 1.000 maiores são clientes da nossa organização. As 10 maiores redes varejistas do Brasil e também 23 das 100 marcas mais valiosas do mundo fazem parte do nosso portfólio de clientes. Nós trabalhamos com soluções para pequenas, médias e grandes empresas. São mais de 20 diferentes soluções. Eu não vou entrar aqui em detalhes dessas soluções, vocês podem encontrar maiores detalhes no site neogrid.com. Mas nós trabalhamos com soluções simples que vão da emissão de notas fiscais eletrônicas, conhecimento de transporte eletrônico, EDI, até soluções mais complexas como planejamento e reposição de estoque em grandes redes de varejo e indústria. Algumas das indústrias que fazem parte do nosso portfólio de clientes, empresas multinacionais, empresas nacionais, aqui para a gente ter uma ideia. Também alguns varejos, grandes varejos, como Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, etc. Fazem parte também do nosso portfólio de clientes. Bom, entrando um pouquinho mais agora no nosso case propriamente dito, 3 desafios importantes que eu quero destacar aqui nesse webinar. Como garantir a execução da estratégia? A maioria das empresas trabalha muito bem na parte de planejamento, formulação da estratégia. O grande desafio está no monitoramento da execução. Então, planejar, executar e monitorar a gestão e estratégia de forma adequada e efetiva é um grande desafio, não só para nós, mas acredito que para qualquer organização. O segundo desafio, como obter efetividade na gestão de processos? Nós somos uma empresa culturalmente voltada a processos, mas medir, monitorar, analisar e implementar ações de melhoria, esse é o grande desafio. Ter processos documentados, planejados, é importante, é fundamental, mas medir, monitorar e analisar com vistas à melhoria, com ações de melhoria evidenciadas, esse é o grande desafio. E por fim, como gerenciar mudanças em processos? A gente sabe que os processos são seres vivos e eles mudam constantemente. Nada de errado em mudança em processos.
O problema é, essas mudanças têm que ter um controle. Essas mudanças precisam necessariamente serem gerenciadas para garantir que o ótimo global se sobreponha ao ótimo local. Bom, chegamos à conclusão óbvia de que precisaríamos de um apoio tecnológico para, enfim, conseguirmos vencer todos esses desafios de forma adequada e com um resultado atrativo para a empresa. E a decisão, então, foi implantar uma tecnologia que suporte a gestão, mas que seja ampla o suficiente para contemplar todos esses desafios. E para a seleção dessa tecnologia, obviamente, nós buscamos soluções, independente da origem, que tenham essa capacidade de integrar governança e gestão em todos os seus aspectos: a gestão da estratégia e desempenho, a gestão de processos e documentos, a medição e monitoramento proativo desses processos, a gestão de mudanças e planos de ação e o suporte à auditoria e controle do sistema como um todo. Depois de analisarmos então vários players do mercado, chegamos à conclusão que a Software Expert ela atende os requisitos abrangentes de integração que nós precisávamos na época. E assim foi basicamente a decisão de escolha da ferramenta. Eu separei aqui 6 aspectos que eu considero bastante relevantes para nós analisarmos esse case, e eu gostaria de começar com os fundamentos do nosso sistema de gestão, que basicamente são 2 grandes fundamentos. A empresa Neogrid, embora seja uma empresa de capital fechado, uma estrutura familiar, desde seu início ela tem um foco muito forte em cima de governança corporativa. Nós temos aqui dentro da Neogrid um conselho de administração formalmente estabelecido. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa define governança como o sistema pelo qual as empresas são dirigidas, monitoradas e incentivadas. E analisando as práticas recomendadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a gente percebeu que muitas dessas práticas têm a ver diretamente com o sistema de gestão. E nós fomos lá nos princípios da governança corporativa buscar algumas orientações importantes para estruturar o nosso sistema. Basicamente 4 grandes princípios: da transparência, que significa muito mais do que a obrigação de informar, o desejo de informar; a equidade, que não tem a ver com igualdade, mas sim com tratar com justiça todas as partes interessadas; a prestação de contas, o tal do accountability, a responsabilização das pessoas em relação às suas práticas; e a responsabilidade corporativa, que tem a ver diretamente com a responsabilidade de todos nós pelo negócio. Quer dizer, todos nós temos uma participação nos resultados da empresa. Então, algo que não podemos admitir é a omissão diante de situações que podem comprometer os resultados. Bom, todos esses princípios nós transformamos em práticas e aplicamos dentro do nosso sistema de gestão, de maneira que nós consigamos trazer a Neogrid para uma gestão cada vez mais sólida e dessa forma contribuir para a governança corporativa. Bom, a gente está falando de governança, mas o que é essa história de governança propriamente dito? Eu trouxe aqui um esquema que faz com que a gente entenda um pouquinho melhor a governança. A governança é basicamente aquela estrutura que está acima da gestão. A estrutura representada pelo seu principal agente, que é o conselho de administração, os comitês de remuneração, auditorias e etc. E a gestão é aquilo que todos nós conhecemos, onde está a administração da empresa, onde as coisas efetivamente acontecem. Qual que é o grande problema em relação a esses 2 triângulos que estão aqui? Para eu ter uma governança efetiva, que é aquela camada da organização que pensa no médio e longo prazo, que pensa do ponto de vista estratégico, é preciso que eu tenha uma gestão sólida. É preciso que a gestão ela mostre transparência e confiabilidade à estrutura de governança. E é isso
que nós fazemos aqui na Neogrid. Esse é o nosso trabalho, garantir que essa gestão ela seja cada vez mais madura, cada vez mais sólida e confiável. E para isso nós precisamos enfrentar aqueles desafios que nós colocamos anteriormente. O segundo grande fundamento, todo mundo conhece, é o velho e bom PDCA. Acredito que a maioria das empresas não tem nenhum problema, ou tem poucos problemas, em planejar e executar. Ao contrário do planejamento estratégico que a gente mencionou anteriormente, as empresas elas planejam, formalizam muito os seus processos, muitas vezes, e executam, porque se não executar, efetivamente a empresa não existe. Mas o problema começa quando eu vou lá para o lado esquerdo desse quadrante, que é a medição e o monitoramento com vistas à mudança e melhoria contínua. Bom, eu estou trazendo esse fundamento aqui porque muito se fala em teorias de administração, gestão por processo, gestão de processo, muitas nomenclaturas, muitas metodologias. Agora, tudo isso se resume ao velho e bom PDCA. Eu preciso efetivamente formalizar os meus processos, eu preciso executar com eficiência e eu preciso medir, monitorar para que eu consiga planejar atividades de melhoria, ações de melhoria dos meus processos. E é assim que a gente funciona aqui dentro da Neogrid. Então, esses dois grandes fundamentos, a governança corporativa, com suas práticas e princípios, e o bom e velho PDCA. Bom, e como é que nós estruturamos o nosso sistema de gestão com base nesses fundamentos? Nós elaboramos um portal de governança onde todas as nossas práticas estão expostas e estruturamos o nosso sistema de gestão com 4 pilares importantes: a gestão estratégica, a gestão de rotina, a gestão de mudança e o processo decisório. Tudo isso monitorado taticamente através de indicadores, de KPIs, de indicadores chaves, de maneira que nós consigamos ter uma supervisão sobre esses 4 pilares de forma efetiva. Tudo isso muito focado em 2 aspectos importantes: execução e resultados. Eu diria que se nós pudéssemos resumir absolutamente tudo que o nosso sistema de gestão traz, eu diria que o foco principal desse sistema é execução e resultado. Todo o resto vem a reboque dessas duas grandes matizes. Bom, eu vou falar sobre cada um desses pilares rapidamente, que é o conteúdo mais rico, digamos assim, do nosso case. O primeiro é a gestão estratégica. Dentro da Neogrid, nós trabalhamos com o conceito de cadeia de valor. Nesse quadro aqui, vocês conseguem verificar de uma forma muito clara o que é a cadeia de valor Neogrid. Em azul, os processos de negócio, os processos que geram valor para os nossos clientes. Desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de oferta, a comercialização, a entrega e o pós-entrega. Essa é a cadeia de valor Neogrid. Para suportar essa cadeia de valor Neogrid, eu tenho alguns processos de apoio tecnológico, administrativo e financeiro. E para dar direcionamento a esses processos de negócio, eu tenho alguns processos de gestão: a gestão estratégica, a gestão de pessoas e a gestão de processos. Nós vamos ver aqui 2 desses macroprocessos aqui. O primeiro é a gestão estratégica. Nós dividimos a gestão estratégica em 3 subprocessos: o planejamento, que trata da formulação da estratégia; a execução estratégica, que trata dos indicadores e projetos ou planos de ação que executam efetivamente a gestão, a estratégia da empresa; e o monitoramento estratégico, ou seja, como é que eu garanto que aquilo que eu planejei está acontecendo do ponto de vista de KPIs, Key Process Indicator, ou Key Performance Indicator, os indicadores chaves, e através de planos de ação e projetos. Então, eu preciso de uma ferramenta que me dê condição de automaticamente conseguir visualizar a evolução da minha gestão estratégica. Bom, na Neogrid nós trabalhamos com o conceito de teoria das restrições e tem uma metodologia específica na TOC que é a S&T Tree, ou Árvore de Estratégias e Táticas.
Para fazer uma analogia, é semelhante a um BSC, um Balance Scorecard. Então, para cada nível, estou trazendo aqui 3 níveis, mas essa árvore ela desce a outros níveis, não há necessidade de fazer a exposição deles todos aqui, mas enfim, nesses 3 níveis a gente consegue ver quais são os objetivos estratégicos. Por trás desses objetivos estratégicos existem indicadores, existem planos de ação, projetos, que garantem que esses objetivos efetivamente sejam executados. Então eu quero que vocês prestem atenção nos números que estão em cada uma dessas caixinhas, porque através desses números nós identificamos todas as ações e objetivos estratégicos e também indicadores que são relacionados nos objetivos estratégicos propriamente dito. Primeiro lá, ser uma empresa sempre próspera. 2.1, soluções mais rápidas e simples. Para eu ter soluções mais rápidas e simples, eu preciso gerenciar melhor o controle e controlar o fluxo de entrega, alinhar portfólio de ofertas, aumentar as vendas no supply chain, assegurar capacidade adequada. Bom, como é que isso daqui tudo é garantido do ponto de vista de execução? Que a gente viu alguns slides aí atrás. Bom, a solução foi criar, através de uma ferramenta específica, que aí é o SE Desempenho, da SE Suite, indicadores para cada um daqueles objetivos. Lembram dos números que eu comentei anteriormente? Então vocês podem ver aqui, ó, o número 1, ser uma empresa sempre próspera, é medido do ponto de vista de indicadores com todos esses indicadores que vocês estão vendo aqui. E assim por diante para cada um dos meus objetivos estratégicos. Eu tenho os KPIs específicos. Para cada um desses KPIs, nós temos alguns símbolos aqui que significam basicamente o seguinte, dentro do sistema. Esse símbolo aqui, parecido com um fluxograma, ele é o símbolo de incidente. Então, toda vez que os meus indicadores eles não estão performando por alguma razão, abre-se um incidente automaticamente. O gestor responsável por aquele indicador, ele é obrigado a fazer uma análise de causa raiz e a estabelecer um plano de ação para que esse indicador melhore. Aqui do lado tem um outro símbolo, que é um símbolo de um sinete, aqui, de um sino. Significa basicamente que esses indicadores eles disparam alertas tanto para medição como para análise periodicamente, a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, de acordo com a periodicidade de análise e medição daquele indicador. Para cada um desses indicadores, nós estabelecemos algumas faixas de tolerância. Então, vocês veem aqui nesse quadro algumas estrelas coloridas. Esses são os sinaleiros, são as faixas de tolerância em torno da meta. O exemplo que eu estou trazendo aqui, esses números obviamente são todos fictícios, mas um exemplo que eu estou trazendo aqui é da ROL, Receita Operacional Líquida. Então nós temos aqui a medição do mês, a medição acumulada e o percentual de atingimento mês a mês desses indicadores. E as estrelas aqui representam as faixas, o quanto que eu estou próximo ou não das metas estipuladas por esses indicadores, ou para esses indicadores. Então eu tenho aqui a medição mensal, as medições acumuladas e também os percentuais acumulados de atingimento da meta. E aqui ao lado nós temos a análise crítica, aquilo que eu comentei anteriormente para vocês. Toda vez que esses indicadores eles não performam de forma adequada, os responsáveis pela medição eles são convidados a estabelecer um plano de ação, fazer uma análise crítica e estabelecer um plano de ação para a recuperação do indicador. Nós vemos aqui um gráfico que mostra a evolução do indicador ao longo do mês e um gráfico menor aqui, que é chamado Gauge, que mostra a performance desse indicador ao longo do tempo. Comentamos aqui um pouquinho sobre planos de ação para indicadores. Então, nesse exemplo aqui, nós temos aqui 3 planos de ação diferentes, estabelecidos em períodos diferentes, para a recuperação de um indicador. Isso garante que
haja uma ação efetiva de melhoria em indicadores e, consequentemente, também em processos. Bom, além dos indicadores, eu preciso que o meu planejamento estratégico, a minha gestão estratégica, seja controlada através de planos de ação, através de projetos. Encontramos também na Software Expert, no módulo SE Planos de Ação, uma solução para isso. Lembram de novo daqueles númerozinhos que eu mostrei em slides anteriores. Aqui estão eles. Então, para cada um desses números que representam objetivos estratégicos, eu tenho um grupo de planos de ação. E para cada um desses planos de ação, eu tenho condições de fazer a análise e o acompanhamento de atividade por atividade. Então, no nosso sistema de gestão, o que acontece? Mensalmente, existe uma reunião dentro aqui da empresa, que nós chamamos de REDIR, reunião da diretoria, onde esses planos são analisados. Vejam aqui um exemplo de um desses planos. Aqui do lado esquerdo, nós conseguimos ver essas faixas coloridas aqui, símbolos coloridos, que mostram a execução, o status de execução do plano. Se ele está verdinho, significa que ele está em dia. Se ele está em vermelho, significa que ele está atrasado. E do lado, esse quadrado escuro representando a conclusão daquele plano, daquela atividade dentro do plano de ação. Então, aqui são atividades de um plano de ação específico, com responsáveis, com data de início, hora. Aqui a gente aplica o 5W1H. E aqui o símbolo azul aqui significa que essa atividade ainda não foi concluída, está em andamento. Bom, para cada um desses planos, o sistema ele me apresenta a evolução física, do cronograma físico do projeto, do plano de ação. Então, a gente vê aqui, para cada um dos objetivos estratégicos, eu tenho lá um grupo de planos de ação e eu consigo ver de uma forma muito clara qual é a evolução física desse cronograma em relação às datas que foram apontadas. Então, para cada um desses objetivos estratégicos que estão aqui em vermelho, eu tenho em verdinho aqui os planos de ação e o percentual de execução desses planos. Dessa forma, eu monitoro a execução da minha estratégia. Eu consigo verificar de uma forma muito clara como é que está a execução do planejamento que eu fiz lá no finalzinho do ano passado, por exemplo. Bom, vamos agora aqui para analisar um pouquinho o processo decisório. O processo decisório ele está intimamente ligado à gestão de mudança. E a grande questão aqui é como é que eu gerencio mudanças. Lembra daqueles desafios lá que a gente colocou lá atrás? A Neogrid trabalha com uma estrutura de comissões. Nós temos 6 comissões: qualidade de produto, cliente, tecnologia, pessoas e finanças. Essas comissões, elas têm por objetivo principal analisar todas as mudanças e melhorias em processos, mas a médio e longo prazo. Elas não tratam da rotina do dia a dia. Para isso tem as áreas, departamentos e outros processos. Mas do ponto de vista de médio e longo prazo, aquilo que é importante, mas não é urgente, eu não tenho que resolver no curtíssimo prazo, as comissões tratam. Essas comissões, através do que a gente chama de processos decisórios, elas alimentam a diretoria nas reuniões de REDIR, reunião de diretoria, com informações e com proposições de mudança de processo. A grande garantia que nós temos aí de ter um processo gerenciado é que as comissões, por serem formadas de forma multidisciplinar, garantem uma visão holística, sistêmica e abrangente das mudanças. Bom, através do processo de gestão de mudança, o escritório de processos, a nossa área, ela monitora e gerencia todo esse trâmite de informações e proposições de mudança em processo. E, através da gestão de performance, os indicadores, o conselho de gestão é informado sobre a evolução do sistema como um todo. Bom, vamos ver isso aqui na prática, como é que ele funciona. Através da Software Expert, nós estabelecemos uma rotina automatizada, um workflow automatizado, que chama-se Gestão de Oportunidade de Melhorias. Através desse workflow, nós registramos em aproximadamente 5 meses,
né, que vai aí do primeiro trimestre até o momento atual, nós registramos em torno de 222 oportunidades de melhoria, que é um número extremamente grande, pensando numa empresa como a nossa. Esse workflow, aqui eu trouxe um desenho simples desse workflow. O objetivo não é olhar esse workflow, mas também enfatizar o fato de que a própria ferramenta permite que eu faça a modelagem e o desenho do workflow dentro da ferramenta. Eu não preciso sair para enfim, fazer o desenho, o mapeamento desse processo. Então, à medida que eu estou usando aqui uma notação BPMN dentro da própria ferramenta, eu consigo automatizar através dessas enfim, atividades e gateways aqui, como é que esse processo vai acontecer. No caso da NeoGrid, nós estabelecemos esse processo de gestão de oportunidade de melhoria, fazendo com que essas oportunidades passassem pelas comissões e pelas diretorias. Então, eu tenho, de uma forma bastante abrangente e de uma forma bastante participativa, a decisão de mudanças de processo dentro da organização. Gestão de mudança, a gente já falou boa parte dela aqui, mas basicamente gestão de mudança dentro da nossa organização acontece através de planos de ação. Elas são formalizadas e monitoradas através de planos de ação. E isso garante para nós uma padronização, um controle de escopo, de prazo de execução. E isso nós fazemos através da ferramenta Software Expert, especificamente no módulo SE Planos de Ação. Nós aqui na NeoGrid estabelecemos 4 tipos de planos de ação. Planos de ação para o planejamento estratégico, eu já mostrei anteriormente para vocês. Planos de ação para desvio de desempenho de indicadores, também já foi mostrado anteriormente. Planos de ação para não conformidades de auditoria, ou seja, todas aquelas não conformidades registradas em auditorias internas ou externas são registradas através desse mesmo workflow. E, obviamente, um dos mais importantes para nós aqui, que é as oportunidades de melhoria geradas pelas pessoas de uma forma voluntária, que a gente chama de melhoria contínua. Gestão da rotina. Tipicamente, as organizações elas têm uma orientação muito forte baseada em funções e departamentos. Então, as funções, os departamentos, eles orientam os negócios. Isso é comum na maioria das empresas. Acontece que, para eu ter uma efetividade maior, para eu ter uma garantia de comunicação horizontal na organização, garantia de que o ótimo global se sobreponha ao ótimo local, eu preciso efetivamente que os processos sejam reconhecidos e que as funções fiquem subordinadas a esse processo. O segundo estágio de desenvolvimento de um sistema de gestão, portanto, é esse. Processos reconhecidos, mas as funções ainda predominam. E o sonho dos analistas de processo é o estágio 3, onde os processos orientam o negócio da empresa. Eu ainda tenho estruturas departamentalizadas, mas acima dessas estruturas eu tenho processos orientando o negócio, processo ponta a ponta. A NeoGrid ela se situa exatamente entre o segundo e o terceiro estágio. Nós estamos trabalhando para cada vez mais consolidar uma visão de processo, consolidar a visão de uma empresa orientada e gerida por processo e não por área ou departamento. Novamente aqui a nossa cadeia de valor, olhando um pouquinho os processos de gestão. Para garantir isso, como é que a gente trabalha aqui dentro da NeoGrid? Nós dividimos a gestão de processos em 3 subprocessos. Compliance de processo, performance de processo e mudança em processo. Como é que eu garanto que os meus processos estão padronizados, formalizados? Como é que eu garanto que esses processos estão tendo um desempenho adequado? E como é que eu garanto que a mudança desse processo ocorra de forma equilibrada, sinergicamente falando, e também abrangente
A grande questão é como garantir o controle e padronização desses processos. Como eu havia falado anteriormente, dentro da NeoGrid nós estabelecemos uma estrutura que é o escritório de processo, que está sob a nossa responsabilidade. O grande papel do escritório de processo é garantir que todas as necessidades de melhoria e ideias de mudança de processo que acontecem ao longo de toda a organização conflua para um mesmo local, garantindo dessa forma sinergia e abrangência dessas mudanças. Essas mudanças, além de sinérgicas e abrangentes, elas têm que garantir um atendimento ao planejamento estratégico, os objetivos estratégicos da empresa. E aí entra o nosso papel, garantindo métodos e padrões, garantindo a integração e a sinergia, a automação dos processos, a eficiência e confiabilidade, a gestão de indicadores e compliance. É bom ressaltar que a área de governança corporativa, ela atua desde o planejamento estratégico, passando pela gestão de rotina, gestão de desempenho e gestão de mudança em processo. Por isso, nós temos essa abrangência que permite com que essas mudanças em processo ocorram de forma controlada e sinérgica. Muito bem. Dentro da Software Expert, a solução SE Documentos nos deu a condição de termos todos os nossos processos padronizados, controlados, gerenciados. Então, aqui eu trouxe só um exemplo. Vocês veem aqui do lado esquerdo toda aquela cadeia de valores que eu mostrei para vocês no slide anterior, com todos os seus macroprocessos, e para cada um desses macroprocessos, os documentos que suportam cada um deles. Documentos que a gente chama de complementar, DCOs, instruções de trabalhos, procedimentos, políticas, matriz e registro, enfim, toda aquela documentação necessária para eu ter consistência de processo, para eu tirar processo da cabeça dos colaboradores e colocar em algo que seja um ativo da organização. Ou seja, despersonificar os processos. Da mesma forma, eu tenho aqui na parte de baixo a mesma estrutura para a NeoGrid Internacional. Lá fora nós aplicamos a mesma solução, Software Expert, com os mesmos princípios que eu mencionei aqui para vocês, de forma integral, na parte de indicadores, na parte de planos de ação, na parte de documentação, enfim, workflows automatizados. Fazemos esse trabalho também para a NeoGrid Internacional. Hoje nós estamos com cerca de 591 diferentes documentos contemplados, documentos que hoje nós temos dentro do SE Documentos. Eles têm controles de versão, eles são protegidos eletronicamente. Todos os nossos contratos de fornecedores, contratos de clientes, hoje estão dentro dessa ferramenta. Então é uma maneira de centralizar todo o conhecimento de processo da organização num único local. Bom, um outro aspecto importante em gestão de processo são as rotinas automatizadas. Hoje nós temos cerca de 20 diferentes workflows rodando dentro da organização. E nós utilizamos essas rotinas automatizadas para diversos processos, processos de back-office, processos de negócio. E muitos desses processos, eles ganharam uma produtividade, uma agilidade muito, mas muito maior e principalmente uma segurança muito maior do que tínhamos antes. Então hoje eu tenho um histórico e consigo rastrear todas as atividades dos meus processos de uma forma muito rápida e fácil. Aqui eu trouxe apenas o formulário de um desses processos automatizados. O mais importante em ressaltar aqui é que basicamente esses processos todos, 20 e poucos processos, foram criados num tempo bastante curto, de alguns meses, por uma pessoa que não é uma pessoa necessariamente da área de TI. Tem alguns conhecimentos
de bancos relacionados, mas não necessariamente uma pessoa da área de tecnologia da informação. Um analista de negócio consegue tranquilamente desenvolver esses workflows. Isso para nós foi um diferencial muito grande, para que a gente não ficasse preso a uma área de TI que tem lá os seus compromissos, os seus cronogramas, e que às vezes prejudica ou dificulta o atendimento de determinados prazos. Como já havia comentado anteriormente, esses processos são modelados na própria ferramenta, através de uma linguagem BPMN, muito simples e fácil de ser montados. E alguns dos benefícios, então, e resultados da aplicação da ferramenta dentro da nossa estrutura de processo. A primeira é o fortalecimento da cultura de gestão por processo. Eu acho que durante toda a apresentação aqui ficou muito claro esse aspecto na parte de desempenho, maior qualidade na análise crítica de indicador, compliance, a padronização e formalização de processo foi fortalecida também. A parte de mudança disciplinou muito a prática de análise de causa raiz. Em excelência operacional, nós tivemos um crescimento muito grande, fortalecendo o processo de execução da estratégia. Agilizamos muito o fluxo de decisão, reduzimos significativamente o uso de planilhas e controles manuais. Esse, sem dúvida, foi um dos ganhos significativos aí desse projeto. Aumentamos a produtividade e a segurança com as rotinas automatizadas e, claro, a questão de transparência. A gente trouxe maior visibilidade dos resultados a todos os colaboradores. Também maior confiabilidade aos processos. Alguns passos que estão previstos aí para 2014 é a implantação da SE Suite nas demais empresas do nosso grupo, a implantação especificamente do módulo SE Audit, apoio no planejamento de auditorias, e também a implantação do SE Riscos para a gestão de riscos corporativos. Bom, basicamente é isso. Agradeço a Software Expert por nos dar essa oportunidade de falarmos um pouco mais sobre o nosso trabalho. Muito obrigado, até logo. Com isso, encerramos a apresentação do webinar Excelência na Gestão com o apoio da Tecnologia da Informação. Gostaríamos de agradecer a Neogrid e ao Edson pela excelente apresentação. Também agradecemos aos ouvintes pela participação e, caso queiram mais informações, os dados para contato da Neogrid e da Soft Expert estão exibidos na tela. Obrigada!